Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, vocês que acompanham meu canal sabem que eu gosto muito de olhar a Bíblia no texto original porque quando a gente mergulha no original, e por isso o nome do canal é Desvendando o Original, a gente, em vez de complicar, às vezes nós percebemos detalhes e mistérios ali que são extremamente interessantes e profundos para eh, mergulharmos nesse manancial que é a palavra de Deus, né? Lembrando que céus e terra passarão, mas a palavra não há de passar. Eu gostaria de tratar de um momento muito interessante da Bíblia, que é o momento do batismo de Jesus. Tem vários mistérios ali, vários detalhes importantíssimos que às vezes passam despercebidos, né? Mas que hoje você vai ver o quão é interessante, né? O que está ali por trás. E hoje, em vez de ser uma reflexão mais em cima do hebraico, será uma reflexão mais em cima da língua grega, que é a língua do Novo Testamento, enquanto o hebraico é responsável ali pelo o Antigo Testamento, né? Um pouco de aramaico no livro de Daniel. Então, pessoal, nós vemos ali vários relatos, né? Nós temos os 4 evangelhos. Os evangelhos são sinóticos, os primeiros 3, Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico significa mesma ótica ou mesma visão. Não é exatamente isso. Nós sabemos que Mateus fala um pouco mais para os judeus, que Marcos fala um pouquinho mais para os gentios e Lucas fala um pouco mais especificamente para os romanos, tá? E o Evangelho de João já é um evangelho um pouco diferente, por isso ele não está no grupo dos sinóticos, tá? Mas o que é interessante é que no momento em que Cristo é batizado, o Evangelho de Mateus usa uma palavra muito interessante para dizer que os céus se abriram, né? A expressão usada por Mateus é anóigo, né? E quando Jesus levantou das águas, os céus se abriram, viu-se o Espírito de Deus descendo como uma pomba e ouviu-se a voz que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo." Então é muito interessante esse momento, né? Você vê ali no batismo de Jesus, parece que houve uma abertura, né, de um portal, assim, uma comunicação do céu com a terra, né? Um restabelecimento desse contato ali, que talvez fosse o contato que havia no Jardim do Éden antes da queda da humanidade, quando Adão e Eva, né, o homem e Deus eram um só, não estavam ainda separados ali pela queda do pecado. Mas o que é interessante é que enquanto Mateus usa o termo anóigo, que significa literalmente abrir, né, os céus se abriram, Marcos já vai usar um termo muito mais interessante, porque vai apontar para um outro evento importantíssimo que acontece dentro do relato ali dos evangelhos. Eu vou explicar para vocês esse detalhe. Se Mateus usa a palavra anóigo no grego, que é se abrir, o Evangelho de Marcos usa a palavra esquizo. Esquizo é extremamente interessante, porque em vez da tradução literal ser "e os céus se abriram", a tradução para esquizo é "os céus se rasgaram". Isso é extremamente interessante, né? Abrir é uma coisa, rasgar é outra. E por que essa diferença é tão interessante? Porque essa palavra esquizo foi a mesma palavra que Marcos usa lá na frente quando trata da morte de Cristo na cruz e a consequente o rasgo que aconteceu no véu do templo. Lembrando para você que talvez não se lembre, né, que o véu do templo, né, ele representava ali a antiga estrutura que havia no tabernáculo que Deus orientou Moisés a fazer. Lembrando que o tabernáculo tinha uma cerca em volta dele, um portão ali de entrada. Depois do portão de entrada você tinha o altar do sacrifício, depois do altar você tinha o lavatório e mais para frente você tinha o lugar santo, que era a primeira abertura ali desse local específico. Nesse primeiro local havia o candelabro, a menorá, havia um incensário e uma mesa de pães. Depois desse lugar havia um véu, né? Deus ordenou toda a forma como esse véu deveria ser feito, e atrás desse véu havia aquilo que se chama em hebraico do Kodesh Kodeshim, ou Santíssimo, ou o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, a Arca da Aliança é uma caixa de madeira revestida por ouro.
dentro da Arca da Aliança você tinha alguns elementos importantíssimos, né? O vaso de ouro com maná dentro, você tinha também a tábua das leis e o ramo de Arão que floresceu quando Arão eles fizeram uma prova com Deus de que quem deveria ser o líder ali dos sacerdotes, né? Então, toda essa estrutura que havia do tabernáculo, ela foi transportada para o templo, né? O primeiro templo de Salomão, um templo majestoso, belo, né? Uma das coisas mais belas do mundo antigo, mas que foi destruído ali pela invasão babilônica. Depois, esse templo foi reconstruído na época de Esdras, e aí Zorobabel foi aquele que conduziu essa reconstrução do templo. O templo foi sendo aumentado, né? Até que na época de Jesus ele estava bem encorpado, né? Já era um templo menor, né? Inclusive quando Zorobabel terminou de construir o templo, as pessoas choraram, né? Porque era um templo muito mais simples do que aquele que Salomão havia construído. Mas na época de Herodes já havia sido ampliado, estava bem, né, majestoso. E nesse templo havia essa separação do lugar santo para o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e também o véu. Só que esse véu não era apenas uma cortina, era como se fosse um tapete gigante suspenso que pesava centenas de quilos, tá? Um negócio pesadíssimo. E essa cortina muito pesada, ela sofreu ali um fenômeno. Por quê? Exatamente quando Jesus, do outro lado ali do monte do templo, estava lá no Gólgota, no Calvário, expirando, morrendo na cruz, entregando o seu espírito, né? Ele usa aquela expressão tetelestai em grego, né? Está consumado, entrego a ti o meu espírito e tal. E aí, na hora que ele expira, né, o espírito vai a Deus, o que acontece? A Bíblia diz que acontece algumas coisas interessantes. O céu se escurece, há um terremoto e o véu do templo se rasgou, tá? Só que a Bíblia deixa detalhadamente o ponto, que é, ele não se rasgou de baixo para cima, como se alguém pudesse cortá-lo, mas ele se rasgou de cima para baixo. E isso que é interessante, né? Como é que ele consegue esse tecido extremamente pesado e grosso, conseguiu rasgar de cima para baixo. E aí o que é interessante é isso. Quando Jesus é batizado, os céus não se abrem em Marcos, que é anóigo, os céus se rasgam. E o que acontece depois lá, quando Cristo morre na cruz, o véu do templo também se rasga. E esse rasgo do véu do templo representa que não há mais limitação ou fronteira entre o humano e Deus, né? Não é mais um privilégio do sumo sacerdote entrar na presença de Deus. Agora, a presença de Deus está aberta para todos. E isso seria confirmado depois no livro de Atos, quando no capítulo 2 o Espírito é derramado sobre todos ali. Uma promessa que já havia sido anunciada antes pelo profeta Joel. A gente sabe disso. Então, é extremamente interessante esse detalhe, porque quando Cristo é batizado, os céus se rasgam, não se abrem em Marcos, se rasgam, schizo em grego, e aí a presença de Deus vem e desce sobre Cristo. Quando Cristo morre na cruz, os céus se rasgam, o véu se rasga e a presença de Deus é liberada para descer sobre toda a humanidade. Então, lá no batismo, Jesus já estava rasgando os céus. Depois, na sua morte na cruz, o véu foi rasgado. Depois, no Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Depois, na casa de Cornélio, o Espírito de Deus foi derramado sobre os gentios, né? Isso porque, com a sua morte na cruz, Cristo rasgou os céus. E os céus estão abertos. O acesso a Deus está aberto a você. Você pode estar na sua casa, achando que Deus não te escuta, achando que Deus não te ouve, mas Ele te escuta sim, e a presença de Deus está à sua disposição. Jesus diz para todos nós: batei, abrir-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. A salvação é como um tesouro escondido, que quem cava muito profundo ali, encontra. Então, busque a Deus, porque o céu foi rasgado, o véu foi rasgado, o Espírito foi derramado sobre os judeus em Jerusalém, depois sobre os samaritanos e toda a Judéia e sobre todos os gentios, e não há mais limite para a presença de Deus. O que falta apenas é buscar, porque Deus
não quer ser adorado num lugar ou no outro, porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em todo qualquer lugar. Onde ele acha um coração puro, ele faz morada e a gente que era um sepulcro caiado se transforma em templo do Espírito Santo. E quando você se torna templo do Espírito Santo, ele te enche da sua palavra e ao abrir os seus lábios, assim como a mulher samaritana ouviu de Jesus, rios de água viva fluirão de dentro do seu interior com palavras de vida eterna. Tá bom? Fica esse conselho aí. Deixo um forte abraço para vocês. Se você quiser estudar mais grego e hebraico, aqui embaixo tem os links aqui dos meus livros Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, e o livro Davi, o Homem Projetado por Deus. Estes dois livros são todos calcados nos textos originais da Bíblia. O Carpós tem grego e hebraico. O Davi, o Homem Projetado por Deus, é todo em cima do hebraico, uma vez que eu estou tratando do primeiro livro de Samuel, que está no Antigo Testamento. Por estar no Antigo Testamento, foi escrito originalmente em hebraico, tá bom? Fica esse convite. Tem também na loja Desvendando Original, tem várias palestras em DVD, vários materiais bem legais lá também. Fica o convite para você se tornar membro, para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite, tá bom? Aqui embaixo também tem um botãozinho compartilhar, você pode compartilhar com todos os seus amigos e familiares aí, tá? Então, pessoal, todos os dias, 6 da manhã, uma reflexão bíblica importante a partir dos textos originais gregos e hebraico. E também, às 4 da tarde, nossa reflexão da tarde junto com a oração da tarde, tá? Você é nosso convidado a estar conosco às 6 da manhã e às 4 da tarde, tá bom? Fica o convite, desejo a você um excelente sábado, um ótimo fim de semana, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Um abraço, valeu!